o preço de uma promessa. A neve caía suavemente sobre Paris, cobrindo os telhados e as ruas da cidade com um manto branco. No Grand Palais, a Exposição Universal de 1895 era o grande evento da temporada. Entre o burburinho de vozes e o brilho das invenções tecnológicas, o engenheiro Jules Fonion, de 25 anos, olhava com deslumbramento para um dos geradores de energia. Seu futuro estava ali, naquelas máquinas que prometiam iluminar o mundo. De repente, uma voz suave e familiar o chamou. Jules, é você mesmo? Ele se virou. Ali estava Marguerite Dubois, a mulher por quem ele se apaixonara na adolescência. 4 anos se passaram desde a última vez que a viu, quando ela partiu para um internato na Suíça. Ela continuava a mesma, com seus olhos azuis brilhantes e um sorriso que o fazia se esquecer do mundo. A diferença era a elegância de seu vestido de veludo, os adereços de pérolas em seu cabelo, e o anel de noivado em seu dedo. Marguerite, não acredito. Você voltou, ele sussurrou, sentindo um nó na garganta. Sim, e para o meu noivado. Ela disse, mostrando a mão. Louis de Montfort, o filho do conde. Ele é um bom partido, não acha? Jules assentiu, o coração pesando uma tonelada. Ele se lembrava da promessa que fizeram, sentados à beira do Sena, de que ele se tornaria um homem de sucesso para que pudessem ficar juntos. E ele havia se esforçado tanto. Estou feliz por você, Marguerite, ele mentiu, forçando um sorriso. Espero que seja feliz. Ela apertou a mão dele, e seus olhos se encheram de lágrimas. É claro que serei. E você? O que está fazendo com sua vida? Trabalho com engenharia, como sempre sonhei. Estou projetando a nova iluminação da cidade, para a exposição do ano que vem, ele respondeu, tentando parecer entusiasmado. O noivo de Marguerite, um homem alto e arrogante, se aproximou e a abraçou pela cintura. Ele encarou Jules com desdém. Quem é este, meu amor? Ele perguntou. Um velho amigo, Louis. Jules Fonion, ela respondeu, com a voz falhando um pouco. Louis sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. O futuro da França é promissor com esses jovens, não é? Ele puxou Marguerite para longe, e Jules viu o olhar de desculpas dela antes que ela desaparecesse na multidão. O reencontro, que ele tanto sonhara, era agora uma amarga realidade. Ele percebeu que, por mais que subisse na vida, as barreiras sociais de Paris eram mais altas do que ele imaginava. A semana que se seguiu foi uma tortura para Jules. O reencontro com Marguerite o havia desestabilizado, e ele mal conseguia se concentrar em seus projetos. No escritório, em meio aos desenhos e cálculos para a iluminação da Avenue des Champs-Élysées, a imagem dela, deslumbrante e inalcançável, não saía de sua mente. Uma tarde, a campainha da sua modesta pensão tocou. Era o mensageiro do Sr. Dubois, pai de Marguerite. Jules foi chamado à mansão da família para uma reunião. A surpresa se misturava à apreensão. O que o banqueiro, o homem que sempre o via como uma ameaça à reputação de sua filha, poderia querer com ele? Ao chegar à imponente residência, Jules foi conduzido ao escritório. O Sr. Dubois, um homem de semblante austero, estava sentado à mesa. Senhor Fonion, obrigado por vir, ele disse, sem o menor sinal de cortesia. Fiquei sabendo de sua experiência em engenharia elétrica. A iluminação de Paris é um projeto ambicioso, e o banqueiro Montfort, futuro sogro de minha filha, teme que um projeto tão importante esteja nas mãos de um inexperiente. Jules sentiu a ofensa, mas manteve a compostura. Senhor Dubois, tenho trabalhado dia e noite. Minhas propostas são sólidas e inovadoras. Não duvido de seu talento, o banqueiro retrucou, com um tom que dizia o contrário. Mas duvido de sua ambição. Um homem de sua origem, sem herança ou sobrenome, pode sucumbir à primeira oferta generosa. E nós não podemos permitir isso. Jules cerrou os punhos. O que o senhor quer, Sr. Dubois? Quero que você aceite uma oferta. O banqueiro Montfort quer comprar seu projeto. Ofereceremos uma soma considerável, o suficiente para você abrir seu próprio negócio em outra cidade. Longe daqui, Jules entendeu. A oferta não era sobre dinheiro, era sobre distância. Era a maneira sutil de o Sr. Dubois garantir que ele jamais voltasse a cruzar o caminho de Marguerite. Sua paixão de adolescência, seu sonho de uma vida inteira, estava sendo comprada e despachada. Quando Jules estava prestes a responder, a porta do escritório se abriu.
Era Marguerite. Seu olhar, primeiro de surpresa, rapidamente se transformou em desespero ao ver o semblante de seu pai, e a expressão magoada de Jules. Pai, o que está acontecendo? Ela perguntou, a voz trêmula. O senhor Dubois se levantou, ajeitando o paletó. Apenas um pequeno negócio, minha filha. Agora vá, deixe-nos sozinhos. Marguerite olhou de seu pai para Jules. Jules, por favor, me diga. Sua presença não é necessária, Marguerite, o pai a interrompeu. Mas antes que ela pudesse ser mandada embora, Jules, com o coração partido e a dignidade ferida, falou. Senhor Dubois, não há dinheiro que pague o meu trabalho e a minha honra. Minha ambição não pode ser comprada. E meu projeto será realizado aqui, em Paris. Que o senhor e o senhor Montfort queiram ou não. Ele se virou e saiu, deixando Marguerite em prantos no escritório do pai. Jules, ao sair, sentiu o peso do mundo em suas costas. A promessa de um futuro brilhante e a esperança de um amor perdido agora pareciam mais distantes do que nunca. Marguerite ficou paralisada, observando a porta se fechar atrás de Jules. As palavras dele ecoaram em sua mente. Não há dinheiro que pague o meu trabalho e a minha honra. Ela sabia que ele estava certo. Ele sempre foi um homem de princípios, e foi isso que a fez se apaixonar por ele. Marguerite, o que foi isso? Seu pai perguntou, com a voz cheia de fúria. Você o conhece? Sim, pai. Ele é o engenheiro do projeto de iluminação que o senhor e Louis querem comprar. Ela respondeu, a voz firme. Ele é um homem perigoso. Marguerite, ele não tem nada a perder. Pessoas assim são imprevisíveis, o senhor Dubois disse, tentando justificar sua atitude. Ele não é perigoso, pai. Ele é um homem honesto, que trabalha duro para alcançar seus sonhos. E ele é meu amigo, ela disse, a voz cheia de dor. O senhor Dubois a encarou, o rosto pálido. Amigo, você não é mais uma menina, Marguerite. Você vai se casar com Louis de Montfort, e ele não aprova que você tenha amizades com pessoas de classes inferiores. Marguerite sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ela sabia que a vida que a esperava com Louis era de riqueza e status, mas não de amor. Ela se sentia como uma prisioneira, presa em uma gaiola de ouro. Naquela noite, Marguerite não conseguiu dormir. Ela se lembrou de todos os momentos que passou com Jules. As longas conversas, os sorrisos, as promessas. Ela se lembrou de como ele a fazia se sentir livre, como se o mundo inteiro estivesse ao alcance de suas mãos. Ela se levantou e foi até a escrivaninha. Pegou uma caneta e um papel e começou a escrever. Ela sabia que era perigoso, mas precisava fazer isso. Precisava se desculpar com Jules e explicar o que estava acontecendo. Ela escreveu sobre a pressão de seu pai, sobre o noivado arranjado, sobre como ela se sentia infeliz. Ela escreveu sobre a promessa que fizeram, e como ela nunca a esqueceu. Ela escreveu que, apesar de tudo, ela ainda o amava. No dia seguinte, ela entregou a carta à sua criada, pedindo que a entregasse a Jules. Ela sabia que estava arriscando tudo, mas não podia mais viver com a culpa. Enquanto isso, Jules, em sua pensão, tentava seguir em frente. Ele sabia que precisava esquecer Marguerite. Ela era de outro mundo, e ele não podia competir com a riqueza e o poder de Louis de Montfort. Ele se dedicou ao seu trabalho, tentando afogar a dor em cálculos e projetos. Mas a carta de Marguerite mudou tudo. Quando ele a leu, sentiu o coração bater mais forte. As palavras dela eram sinceras, cheias de dor e arrependimento. Ele percebeu que ela não o havia esquecido, e que ela também estava sofrendo. Ele não podia mais ignorar seus sentimentos. Ele precisava vê-la, precisava falar com ela. Ele precisava saber se o amor que sentiam um pelo outro era forte o suficiente para superar as barreiras da sociedade. A carta de Marguerite em sua mão parecia queimar. Jules releu as palavras dela, as desculpas e a confissão de que ainda o amava. Ele sabia que era uma imprudência, mas a esperança que se acendeu em seu peito era impossível de ignorar. Ele precisava vê-la, nem que fosse pela última vez, para entender a verdade de seu coração. Ele enviou uma breve resposta, com uma simples frase: amanhã, no Jardim de Luxemburgo, ao meio-dia, perto do lago. O local era público o suficiente para não levantar suspeitas, mas também grande o bastante para oferecer um canto de privacidade. Marguerite chegou primeiro.
Vestia um casaco simples de lã e um chapéu que escondia seu rosto, mas a ansiedade era visível em seus olhos. Ela caminhava de um lado para o outro, o coração batendo forte, sentindo o olhar pesado das estátuas ao redor. E se ele não viesse? E se a carta tivesse sido um erro? Foi então que ela o viu. Jules, com seu casaco surrado e as mãos nos bolsos. Parecia um estranho naquele jardim elegante, mas para ela, ele era a única coisa que importava. Marguerite, ele sussurrou, aproximando-se. Ela correu até ele e o abraçou, incontrolavelmente. Lágrimas quentes escorreram por seu rosto, e ela se sentiu completa pela primeira vez em anos. Jules, me desculpe. Meu pai, o noivado. Foi tudo tão rápido. Eu não tive escolha, ela disse, soluçando. Ele a afastou gentilmente, segurando suas mãos. Eu sei, a carta. Eu entendi. Mas isso não muda a situação. Você vai se casar com Louis. Não se eu não quiser, ela respondeu, erguendo a cabeça. Eu não posso me casar com um homem que não amo. Eu te amo, Jules. Eu sempre amei. Aquelas palavras trouxeram um alívio e uma força que ele não sabia que precisava. E eu a amo, Marguerite. Mas o que faremos? O mundo em que vivemos não nos aceitará. Seu pai me odeia, e Louis jamais permitiria. Nós não podemos deixar que eles nos separem de novo. Nós temos que encontrar uma forma. Eu posso convencê-lo, ou nós podemos fugir. Eu posso largar tudo, ela disse, a voz cheia de esperança. A proposta dela o assustou e o inspirou. Ele viu o futuro que poderiam ter, juntos e livres. Enquanto falavam, absorvidos um no outro, um cocheiro passou por eles. Louis de Montfort estava no banco de trás, olhando para o lado. Os dois congelaram. Marguerite soltou a mão de Jules. E ele escondeu o rosto atrás de um jornal. O coração de Marguerite disparou, e ela sentiu o medo a paralisar. Louis a encarou por um momento, mas a visão dela era obscurecida pelo chapéu, e o sol batia em seu rosto. Ele não a reconheceu, e o cocheiro acelerou. Quando a carruagem desapareceu, Marguerite e Jules suspiraram. Eles haviam escapado por pouco. Marguerite, é muito perigoso. Seu noivado com Louis é a segurança de sua família. Você é a garantia de uma aliança. Fugir não é uma opção, vai acabar com a sua família e a sua reputação. Eles vão nos encontrar. Não podemos arriscar tudo assim, Jules disse, a voz trêmula. Então, o que faremos? Ela sussurrou, o medo em sua voz. Jules a olhou nos olhos, a decisão brilhando neles. Não vamos fugir. Vamos lutar. Eu vou lutar pelo meu nome, pela minha honra e por você. E você vai me ajudar a encontrar uma maneira de convencer sua família de que sou o melhor para você, e não o Louis. A decisão de lutar, ao invés de fugir, trouxe uma nova e perigosa energia para Jules. Ele sabia que o tempo era seu maior inimigo. O noivado de Marguerite era uma contagem regressiva para o fim de seu sonho. Ele precisava de um plano audacioso, algo que não pudesse ser ignorado. Seu primeiro passo foi um projeto ainda mais ambicioso do que o original. Ele passava as noites em sua pequena oficina, desenhando e redesenhando. A iluminação pública de Paris era um bom começo, mas ele precisava de algo que fizesse barulho. Ele propôs uma nova iluminação para a Torre Eiffel que ainda não era o ícone mundial que conhecemos, mas já era um símbolo da modernidade e da audácia francesa. Era uma ideia espetacular. Se ele conseguisse a aprovação, seria impossível para o senhor Dubons e Louis Montfort simplesmente comprarem o projeto. Enquanto isso, Marguerite, com seu coração agora dividido entre a lealdade à família e o amor por Jules, se tornou uma espiã dentro de sua própria casa. Ela precisava ajudá-lo sem ser descoberta. Eles criaram um método simples e arriscado para se comunicarem. Marguerite deixaria mensagens discretas, escritas em um pedaço de papel escondido entre as páginas de um romance de Victor Hugo, na pequena biblioteca da Rua Vavin, uma loja de livros antigos que eles frequentavam na juventude. Na primeira mensagem, ela escreveu sobre os jantares e as reuniões de seu pai com o banqueiro Montfort. Ela detalhou as conversas, o plano de Louis de Montfort de expandir seus negócios de carvão para a eletricidade, e a urgência em fechar a compra do projeto de iluminação de Jules, pois a reputação de Louis como um visionário dependia disso. Com essa informação, Jules sabia o que fazer.
Ele sabia que a ambição de Louis era seu ponto fraco. Ele iria direto ao Comitê de Obras Públicas de Paris, ignorando os intermediários. Ele preparou uma apresentação meticulosa, mostrando como a iluminação da Torre Eiffel não apenas seria um avanço tecnológico, mas também um farol de progresso para a cidade e um símbolo da nova era. Dias se passaram, e a espera por uma resposta do comitê era agonizante. Louis e seu pai, enquanto isso, apressavam os preparativos do casamento. A data, antes distante, agora estava marcada para o final do verão. Marguerite, com um nó na garganta, deixou uma nova mensagem para Jules. O bilhete era curto e direto. Jules, o casamento foi antecipado. Meu pai e Louis querem finalizar tudo antes do outono. Por favor, seja rápido. O tempo está acabando. Jules leu as palavras e sentiu o chão sumir. Ele tinha poucas semanas. Aquele não era mais um jogo, era uma corrida contra o tempo. Ele tinha que apresentar sua proposta, convencer os membros do comitê e, acima de tudo, provar que o amor dele e de Morgan não era apenas um capricho, mas algo digno de ser defendido. O dia da apresentação chegou, cinzento e úmido, refletindo o nervosismo de Jules. Ele se dirigiu à Câmara do Comitê de Obras Públicas, com os desenhos e planos cuidadosamente enrolados sob o braço. A pressão era imensa. Ele não estava lutando apenas por um contrato, mas pelo seu futuro e, mais importante, pelo amor de sua vida. Ao entrar, Jules viu as figuras imponentes do comitê sentadas à grande mesa, suas expressões variando de ceticismo a tédio. Jules respirou fundo e começou. Sua voz, no início trêmula, ganhou força à medida que ele falava de sua visão. Ele descreveu a Torre Eiffel, não apenas como uma estrutura de ferro, mas como um farol de luz, um símbolo da esperança e da inovação que a eletricidade trazia para a vida dos parisienses. Ele mostrou seus desenhos, detalhando um sistema de luzes que, sincronizadas, criariam um espetáculo noturno, algo nunca antes visto. Os membros do comitê, antes impassíveis, começaram a se inclinar para a frente. O brilho nos olhos deles era evidente. Jules podia ver que ele havia os conquistado. O projeto era audacioso, belo e, acima de tudo, convincente. A vitória estava a seu alcance. Mas, de repente, a porta da sala se abriu. Louis de Montfort entrou, acompanhado por um homem de semblante severo e um advogado. A expressão de Louis não era de triunfo, mas de um ódio frio e calculista. Senhores, peço desculpas pela interrupção, Louis disse, sua voz ressoando pela sala. Mas devo informar que este visionário, Jules Fournier, tem outros motivos para sua paixão por este projeto. Jules sentiu um arrepio na espinha. Ele olhou para Louis, com 1 milhão de perguntas em seus olhos. Jules Fournier está usando este projeto para se aproximar de minha futura esposa, Marguerite Dubois. Ele me desafia não por ambição profissional, mas por vingança pessoal. Ele tem se comunicado secretamente com ela, e, apesar de ela estar noiva, ele a está convencendo de fugir. Ele disse, sua voz se elevando. Isso é uma calúnia. Jules gritou, sentindo o sangue subir à cabeça. Não. É calúnia se houver provas. Nosso advogado tem um depoimento de um mensageiro que esteve levando cartas de um lado para o outro. Tenho testemunhas de suas reuniões secretas, Louis disse, apontando para o advogado. Você não pode confiar em um homem que está tentando roubar a noiva de outro. Sua integridade está comprometida. O clima na sala mudou de repente. Os membros do comitê, antes admirados, agora pareciam cautelosos e perturbados. O mundo da Belle Époque era um mundo de aparências, e um escândalo como este era mais destrutivo do que qualquer fracasso de projeto. O presidente do comitê bateu a mão na mesa, sua voz dura. Senhor Fournier, a credibilidade de um homem é tão importante quanto o seu trabalho. Não podemos arriscar a reputação desta cidade em um projeto tão controverso. O comitê suspende a decisão por tempo indeterminado, até que as acusações sejam esclarecidas. Jules olhou para Louis, que sorriu vitorioso. Seu plano, que parecia tão perfeito, havia sido destruído em um instante. O amor que ele tentou proteger de repente se tornou a arma que o destruiu. E ele sabia que, em Paris, a reputação era tudo. Ele havia perdido, não apenas o projeto, mas talvez, para sempre, a esperança de ter Marguerite. A noite do baile de noivado de Marguerite era a última chance.
A mansão do Boyce estava deslumbrante, uma cascata de luzes e cores, um palco para a celebração de uma união que, para Jules, era uma tragédia. Ele sabia que entrar ali seria loucura, seria o maior escândalo de Paris, arriscando tudo o que ainda lhe restava, sua reputação, sua honra e a de Marguerite. Mas ele não podia mais se esconder. Vestindo seu melhor terno, com as mãos suando, ele esperou do lado de fora, observando os casais entrarem. De repente, a porta dos fundos, por onde os empregados entravam, se abriu. A criada de Marguerite o chamou com a mão. Ela havia recebido a carta de Marguerite na biblioteca, e, emocionada com a história de amor, resolveu ajudar. Jules se esgueirou por um corredor, o som da música e das risadas o guiando. Ele sentiu o cheiro de flores e o calor do salão de baile. Lá estava ela, Marguerite, em um vestido de seda azul que refletia a cor de seus olhos. Estava deslumbrante, mas a melancolia em seu olhar era visível. Ela dançava com Louis, que a segurava de forma possessiva. A música terminou. Louis se afastou para buscar um champanhe, e Jules aproveitou o momento. Ele se aproximou de Marguerite e tocou em seu ombro. Ela se virou e, quando seus olhos encontraram os dele, seu rosto se iluminou. Jules, o que você está fazendo aqui? Ela sussurrou, o medo e a surpresa misturados em sua voz. Eu vim lutar por nós, Marguerite, ele respondeu, com a voz firme. Foi então que ela ouviu. Jules, com seu casaco surrado e as mãos nos bolsos, parecia um estranho naquele jardim elegante, mas para ela, ele era a única coisa que importava. Marguerite. Ele sussurrou, aproximando-se. Ela correu até ele e o abraçou, incontrolavelmente. Lágrimas quentes escorreram por seu rosto, e ela se sentiu completa pela primeira vez em anos. Jules, me desculpe. Meu pai, o noivado. Foi tudo tão rápido. Eu não tive escolha, ela disse, soluçando. Não houve tempo para mais. A voz irritada de Louis soou atrás deles. O que este homem está fazendo aqui? Ele é um impostor. Chamem os seguranças. As cabeças se viraram. O senhor do Boyce se aproximou, o rosto vermelho de fúria. A música parou, e o burburinho de vozes cessou. Todos os olhares estavam em Jules e Marguerite. Jules Fournier, saia da minha casa imediatamente. O senhor do Boyce ordenou, com a voz baixa e perigosa. Jules respirou fundo. Ele sabia que era agora ou nunca. Não, senhor do Boyce, não vou sair. Eu sei que o senhor e Louis tentaram comprar meu projeto, mas não é por dinheiro que estou aqui. Não é por ambição, é por amor. Sua filha e eu nos amamos desde a adolescência, e o senhor e este homem mentiroso estão forçando ela a se casar com alguém que ela não ama. Um silêncio pesado tomou conta do salão. As palavras de Jules, cheias de paixão, ecoaram por entre os candelabros. Louis, furioso, tentou puxar Marguerite para o seu lado. Marguerite, diga a ele que ele está mentindo. Diga a todos que você me ama. Louis exigiu, mas Marguerite não disse nada. Seus olhos estavam fixos nos de Jules. A decisão que ela tanto adiara estava bem diante dela. Ela tinha que escolher entre a segurança e a honra de sua família, e o amor de sua vida. Marguerite, meu amor, é agora. A decisão é sua. Louis ou eu? Jules sussurrou, de uma forma que só ela poderia ouvir. Ela olhou para o pai, que a encarava com desaprovação. Olhou para Louis, que a encarava com ódio. E então, com o coração batendo forte, ela olhou para Jules. Ela sabia que a decisão que ela tomasse mudaria tudo para sempre. O silêncio no salão do baile era esmagador. Todos os olhos estavam em Marguerite, esperando por sua resposta. Seu pai a encarava, os lábios apertados. Louis, com um sorriso forçado, a encorajava com os olhos a seguir o plano. E Jules, de pé, aguardava seu veredito, seu coração batendo como um tambor. Marguerite fechou os olhos por um segundo. Pensou em todos os anos de sua vida, de como ela havia sido moldada para se casar com um homem como Louis. Pensou em seu pai, em sua família, e em todas as expectativas. E então, ela pensou em Jules, em sua coragem, e em sua honra. E a resposta veio, clara e resplandecente. Ela se virou para o pai e, com a voz que ecoou por todo o salão, disse, pai, eu não posso me casar com Louis. O rosto do senhor do Boyce ficou pálido de raiva. Marguerite, não me envergonhe diante de toda a Paris. Não, ela continuou, ignorando-o. A vergonha não está aqui, pai.
está em tentar vender sua filha para um homem que mente e engana. Eu amo Jules Fonio. Ele é um homem de princípios, de caráter. E por amor a mim, ele se arriscou para expor a covardia de Louis. Louis, com o rosto vermelho, se aproximou. Marguerite, você está louca. Não pode arruinar tudo por causa desse engenheiro de segunda categoria. Ele não é um engenheiro de segunda categoria. Ela retrucou, com os olhos azuis faiscando. Ele é o homem que vai iluminar Paris, e é o homem que eu amo. E não me importo se Paris inteira virar as costas para nós. Eu escolho a minha felicidade, e não a minha conveniência. O choque no salão era visível. As murmúrios se espalharam como um fogo descontrolado. O senhor Dubois, vendo sua reputação desmoronar diante de seus olhos, se aproximou dela. Vá para o seu quarto, Marguerite. Agora, você não é mais minha filha. Ele gritou. Marguerite olhou para ele, com lágrimas nos olhos, mas sem arrependimento. Ela deu um passo à frente. Segurou a mão de Jules, e juntos, eles caminharam em direção à saída, sob o olhar atônito de todos. O salão de baile, que antes era uma festa de luxo e poder, se transformou em um teatro de escândalo e coragem. Ao saírem, o ar frio de Paris, misturado com os flocos de neve que começavam a cair, os abraçou. Eles estavam sozinhos, mas livres. Eles não tinham a riqueza, nem o status, mas tinham um ao outro. E, no coração de Jules, ele sabia que a luz que ele iria construir em Paris seria um farol de seu amor por ela. E o projeto da Torre Eiffel seria apenas o começo de sua nova vida juntos. A história de Jules e Marguerite termina aqui, mas a chama da esperança e da coragem deles continua a brilhar, assim como as luzes que um dia iluminarão a Torre Eiffel. Se essa aventura, com seus encontros de salão, dramas e a paixão avassaladora de dois corações, prendeu você do início ao fim, mostre seu apoio. Sua curtida, comentário e inscrição no nosso canal significam muito para nós. Este é só o começo de um mundo de histórias que queremos criar com você. Fiquem ligados, pois em breve teremos muito mais contos inesquecíveis. Até a próxima aventura.